A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos, amados irmãos, a todos os inscritos no meu canal, que Deus em Cristo vos abençoe. Cada dia seja dia de bênção, de paz, de alegria, de vitórias. E podemos dizer como Samuel falou, até aqui nos ajudou o Senhor, graças a Deus. Nós somos o povo mais feliz dessa terra, porque nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Neste dia, no horário já mais avançado, devido às muitas atividades, que a gente tem no dia a dia, nós iremos fazer uma rápida meditação, primeiramente a leitura do capítulo de número 14 de Provérbios, porque hoje são 14 de março de 2025, e nós estamos firmes no propósito de lermos e meditarmos em um verso de todos os 31 capítulos do livro de Provérbios de Salomão no decorrer deste mês de março, graças a Deus. Vamos ler comigo o capítulo 14 do livro de Provérbios de Salomão. Toda a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba-a com as suas próprias mãos. O que anda na sua sinceridade teme ao Senhor, mas o que se desvia dos seus caminhos despreza-o. Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os sábios perseverar-lo-ão. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. A testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor busca sabedoria e não a acha, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Vai-te à presença do homem insensato, e nele não desviará os lábios do conhecimento. Melhor, vai-te à presença do insensato, e nele não divisarás os lábios do conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos tolos é enganar. A sabedoria, os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não se entremeterá na sua alegria. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Dos seus caminhos se fartará o infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encoleriza-se e dá-se por seguro. O que presto se ira fará doidice, e o homem de más imaginações será aborrecido. Os simples herdarão as estultícia, mas os prudentes se coroarão de conhecimento. Os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os ímpios diante das portas do justo. O pobre é aborrecido até do companheiro, mas os amigos dos ricos são muitos. O que despreza o seu companheiro peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Porventura, não erra os que praticam o mal,
mas beneficência e fidelidade haverá para com os que praticam o bem. Em todo o trabalho há proveito, mas a palavra dos lábios só encaminham para a pobreza. A coroa dos sábios é a sua riqueza. A estultícia dos tolos é só estultícia. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. No temor do Senhor, há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Na multidão do povo está a magnificência do rei, mas na falta de povo, a perturbação do príncipe. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra-o. Pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo até na sua morte tem esperança. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos se conhece. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. O rei tem seu contentamento no servo prudente, mas sobre o que procede indignamente cairá o seu furor. Graças a Deus, queridos e amados irmãos, eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade e também agradeço a todos vocês que já se inscreveram no meu canal. Sou a sua irmã em Cristo, a evangelista Zenaide do Nascimento Silva. Resido em Santa Maria da Vitória, Bahia, oeste da Bahia. Queridos e amados irmãos, nesse capítulo de número 14, o qual é composto por 35 versos, nós encontramos 35 provérbios diferentes. E em cada um deles o Senhor tem lições de vida para nós, conselhos sábios. Leia novamente e peça a Deus sabedoria ao Espírito Santo que revele cada um deles no profundo do seu coração e você se tornará uma pessoa mais sábia. Graças a Deus. Nós iremos fazer uma rápida e breve meditação somente no verso de número 1, onde está escrito: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba-a com as suas próprias mãos. Título para o vídeo de hoje: em tempos difíceis, seja sábia e não destrua a sua casa. Queridos e amados irmãos, mulheres de Deus, mulheres às quais Deus tem chamado, levantado, postas como coluna do lar, rainha do lar. Ainda hoje, nesse verso de número 14, o Senhor colocou no meu coração uma palavra para nós, mulheres. Nós somos privilegiadas, porque Deus nos criou, e nos deu o privilégio de sermos mães, de termos o privilégio da maternidade, de gerar vidas. Queridas, graças a Deus, Deus ele é fiel para com todos nós e ele tem levantado mulheres sábias. Ao lermos a Bíblia Sagrada, nós vemos a história, a biografia de várias mulheres sábias que antecederam a nós. Na igreja na qual nós congregamos, nós também vemos mulheres sábias
que servem a Deus juntamente conosco e têm assim exemplo de vida para pessoas em quem nós podemos olhar e tirar exemplo de vida para nós. E também na sociedade da qual nós fazemos parte, nós vimos também mulheres sábias, mulheres prudentes, as quais nos dão lições de vida que nos torna mais fortes, mais encorajadas e também nos ajuda a ter uma vida edificada na presença do Senhor. E nesta passagem de Provérbios 14, verso de número 1, onde o sábio Salomão assim disse, escreveu dizendo, melhor falando, que toda mulher sábia, a casa dela é edificada. E aquela que age com tolice, a destrói com as suas próprias mãos. Misericórdia, que nunca venha a acontecer isso com nenhuma de nós, mas que cada dia nós possamos ser mulheres sábias e que possamos estar cada vez mais edificando a nossa casa na presença do nosso Deus. E nós vimos, ainda no Velho Testamento, exemplos de mulheres sábias. E eu quero enfatizar rapidamente sobre Débora. Débora foi um exemplo de mulher sábia, de mulher corajosa, de mulher prudente, de mulher que não temeu o inimigo físico e nem espiritual. Porque Débora, ela era uma profetisa. Profetisa é aquela que profere, que profetiza, que prega, que proclama a palavra de Deus. E o texto bíblico que nós podemos ler em Juízes, eu vou ler no capítulo de número 4, mas eu vou enfatizar somente os versos 4 e 5, que Débora, ela era uma mulher profetisa, casada, o esposo chamava Lapidote. Você pode ler na sua Bíblia aí, no livro de Juízes, capítulo 4, que você verá. E Débora, ela era uma mulher sábia. Por que ela era sábia? Porque ela cuidava do lar dela. A primeira característica de uma mulher sábia é cuidar bem da sua casa. Ter a sua casa toda organizada. Nada de bagunça, irmãs. Eu não suporto, não aguento bagunça. A minha casa é uma casa humilde, graças a Deus, mas cada coisa no seu lugar. Para a glória de Deus, porque Deus também não habita onde tem bagunça. Então, a primeira característica de uma mulher sábia é a organização da sua casa. É a organização do espaço, do lugar onde ela habita, onde ela mora, onde ela passa grande parte da sua vida, onde ela dorme, descansa, enfim. É um lugar de abrigo a nossa casa. Então, Débora, ela era uma mulher sábia, que zelava, cuidava e mantinha a casa dela organizada. Prova disso que ela estudou e foi juíza em Israel. Ela foi a única mulher que naquele contexto liderou em Israel. Então, Débora, ela era casada com Lapidote. A história nos diz que eles não tiveram filhos. Porém, na época em que Débora viveu, Israel estava enfrentando guerras. O inimigo estava tentando destruir Israel. E lá tinha muitos homens. Porém, Deus agraciou a Débora e ordenou a um rapazinho lá para ir à frente da guerra, o Baraque, mas o Baraque não se viu capaz. E se direcionou até Débora e pediu ajuda para Débora. E Débora, uma mulher corajosa, destemida, ela disse: eu vou, Baraque, pode deixar, eu vou com você, mas o mérito vai ser meu. Graças a Deus. Queridas e amadas irmãs, e o texto de Juízes nos diz que Débora, ela atendia o povo de Israel que se encontrava naquela aflição tão grande, sendo destruído pelos exércitos inimigos. Eles vinham até ela pedindo socorro, pedindo orientação,
como se livrar, como se proteger daqueles exércitos inimigos. E Débora, ela sendo uma mulher casada, cujo esposo era Lapidote, era também uma mulher muito vigilante. Ela não atendia ao público que vinha ao encontro dela, na sala da casa dela, nem reservou um quarto exclusivo para atender o povo, os filhos de Israel, que vinham ao encontro dela, pedindo socorro, pedindo ajuda, porque Deus assim adotou, a escolheu como mulher corajosa e mulher sábia, mulher temente. Ela atendia toda aquela multidão que vinha ao encontro dela dia após dia, embaixo das palmeiras, para que ninguém viesse encontrar nela nenhuma falta no seu caráter, na sua prudência, enfim. Ela agiu com prudência, como mulher sábia, para manter a casa dela, o casamento dela com Lapidote, ainda que ela não tinha filhos, mas manter a casa dela erguida, manter a casa dela de pé, para preservar o casamento dela. Aleluia! Olha quanta sabedoria em uma mulher, né? Vinha aquela multidão, aquele povo ao encontro dela, pedir conselho para ajudar a encontrar solução dos problemas. E ela tinha lá as palmeiras, aquela sombra bem maravilhosa, e ela colocava a cadeira e atendia um por um debaixo da palmeira, para manter a casa dela edificada. Graças a Deus. E o casamento, sustentado na presença de Deus. Queridas irmãs, e ela manteve o casamento, a casa dela edificada na rocha, que é Jesus Cristo. Quanta sabedoria em uma mulher que teve o privilégio de liderar em Israel. Foi a única mulher que teve o privilégio de liderar Israel, foi a Débora. Graças a Deus. Então, trazendo para nós, minhas queridas, nós somos líderes nas nossas casas. E como líderes nas nossas casas, tem o seu esposo, né, que está ao seu lado, que ele também, né, tem Deus o agraciou, né, como um líder, o primeiro líder da família. Mas você, como mulher sábia, está ao lado dele, também ajudando, cuidando da casa, ajudando na liderança da família. E Débora, ela liderou, foi na sociedade. Ela foi a primeira e única mulher no Velho Testamento, né, na história de Israel, que liderou. Então, que nós possamos nos exemplificar em Déboras e ser mulheres vigilantes, mulheres prudentes, que tenhamos zelo, que mantemos a nossa casa edificada na presença do nosso Deus. Não sei qual o cargo que você hoje ocupa na sociedade, que hoje é livre, né, para todas as mulheres ter a sua profissão, trabalhar onde quer que acha conveniente e que ela, né, se sinta bem. Porém, você, minha irmã, mãe jovem, que ocupa um cargo na sociedade, mantenha a sua posição de serva, posição de mãe, de esposa, e exerça o seu cargo com sabedoria, para que nunca o inimigo das nossas almas venha encontrar brecha e querer atingir o seu lar, estragando o seu lar. Que nunca possa venha acontecer essa segunda parte do verso de número 1 do capítulo 14, que a tola destrói com as suas próprias mãos, mas que você, minha irmã, venha utilizar as mãos que Deus te deu para cada dia estar fortalecendo os alicerces da sua casa, do seu casamento, dos seus filhos e de toda a sua família com sabedoria, buscando de Deus cada dia mais fé, amor e temor, para que você seja a mulher sábia que
edifique a sua casa a cada dia, abençoando o seu esposo, orações, cuidando da sua casa, cuidando da educação dos seus filhos. Queridas, é necessário, é primordial que nós investimos na educação dos nossos filhos. Não somente na educação secular, mas principalmente na educação espiritual, no caráter dos nossos filhos, para que os nossos filhos sejam exemplos nessa sociedade da qual nós fazemos parte e nas próximas gerações. E que a nossa casa, minhas queridas, mantenha-se de pé, edificadas na pessoa bendita que é Jesus Cristo. E fazer o quê para que essa casa mantenha edificada na pessoa bendita que é Jesus Cristo, nos dias tão difíceis, onde a corrupção está tomando conta da sociedade, que dói no coração da gente ao ver tanta destruição entre esta geração da atualidade. Mas, minha querida, você pode ajudar, você pode contribuir, eu posso contribuir, nós podemos contribuir, não somente para a edificação da nossa casa, mas também da nossa sociedade. Assim como Débora, que foi uma mulher sábia, que manteve a casa dela edificada, contribuiu para a edificação de todo Israel, usando o temor, a fé e o tremor e a sabedoria que Deus deu para ela. Ela livrou todo o exército israelita das mãos do inimigo. Portanto, queridas, vamos ser mulheres sábias e investir na edificação do nosso lar e também da nossa sociedade, investindo na educação dos nossos filhos, dos nossos jovens. Enfim, como assim? Orando, ensinando a palavra e mostrando o caminho da verdade. Portanto, seja uma mulher sábia. Ore pela sua casa, ore pelo seu esposo, ore pelo seu casamento, ore pelos seus filhos e ore por toda a sociedade. E não concorda, minha irmã, que a sociedade da qual nós fazemos parte na atualidade seja destruída pelo pecado, seja destruída pelas mãos do adversário das nossas almas. Assim como Débora foi mulher forte, corajosa e destruiu o inimigo que estava atacando todo o povo de Deus, toda Israel, nós também possamos agir como Déboras, orando, ensinando a palavra, investindo na educação dos nossos filhos, dos nossos netos e de toda essa geração que faz parte deste contexto do qual nós estamos vivendo. Amém, minhas irmãs? Então, ore, invista na edificação da sua casa e também da sociedade da qual nós fazemos parte. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, Deus de amor e bondade, Deus, está aí, meu Deus, mais uma porção da tua palavra. Eu louvo a ti, exalto, bendigo o teu santo nome, porque o teu nome é digno de toda honra, louvor e adoração, Senhor. Meu Deus, eu te agradeço por tudo. Te agradeço pela minha casa, pela minha família, pela vida das minhas filhas. Te agradeço, meu Deus, por todos os benefícios que o Senhor já tem nos concedido, meu Deus, por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e irá fazer, por todos os livramentos. Suplico perdão. Pai querido, Pai amado, te suplico também, meu Deus, sabedoria, para que nós, Senhor, possamos manter a nossa casa edificada na rocha que é Jesus Cristo. E essa mãe, Senhor, que está necessitando de sabedoria, que já acha, meu Deus amado, impossibilitada, Senhor, para manter a sua casa edificada, para manter o seu casamento edificado, para manter os seus filhos, meu Deus, edificados na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Pai, reveste esta mulher de força, de graça, de sabedoria, Pai, e ajude ela a vencer tudo, Senhor, que tem abalado o emocional dela, o psicológico, a fé,
a vida espiritual. Pai, ajuda, Senhor, a todas as amadas, todas as minhas irmãs, todas as minhas amigas e estas mães, Senhor, que está ouvindo agora esta palavra. Ajude a ela, meu Deus, a superar esta dificuldade e a manter a casa dela edificada na rocha que é Jesus Cristo. E que nenhum inimigo, meu Deus, venha destruir a família, o lar que o Senhor entregou a esta mulher. Pai, é no nome de Jesus Cristo que eu oro a Ti e agradeço, certa da vitória. Amém. Amém, minha irmã. Que Deus em Cristo te abençoe, meus irmãos, todos os inscritos. Meu muito obrigada. Obrigada por tudo. Se ainda não é inscrito, fique à vontade, se inscreva e faça todos os procedimentos que todos já sabem, para que o YouTube leve a mensagem a mais corações. Deixe o seu comentário. Um meu abraço e até a próxima.